Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver uma vida completamente diferente da sua? Enquanto você luta para pagar as contas, elas prosperam. Enquanto você enfrenta problemas de saúde, elas vivem com vitalidade. Enquanto você se sente perdido e sem direção, elas caminham com propósito e confiança inabaláveis. A diferença não está no dinheiro que tem no banco, na sorte que nasceram ou nas oportunidades que receberam. A verdade é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais simples do que você imagina. Existe um segredo que poucos conhecem, uma dimensão da realidade que a maioria das pessoas nem suspeita que existe, mas que está disponível para qualquer um que tenha coragem de quebrar as barreiras do pensamento limitado. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre como a vida funciona. Enquanto a maioria vive prisioneira das circunstâncias, acreditando que precisa aceitar as situações como elas aparecem, existe um grupo seleto de pessoas que aprendeu a moldar a realidade através de princípios espirituais poderosos. Elas descobriram que existe uma quarta dimensão, além do mundo físico que conhecemos, onde a fé não é apenas um sentimento, mas uma substância criativa real. Essas pessoas compreenderam que suas palavras não são apenas sons, mas decretos que literalmente criam a realidade ao seu redor. Elas dominaram a arte da cocriação com o divino e, por isso, vivem experimentando milagres que outros consideram impossíveis. Talvez você esteja pensando, isso é bom demais para ser verdade, ou, se fosse tão simples assim, todo mundo estaria fazendo. Mas a realidade é que a maioria das pessoas realmente não sabe. Acredita que para ter uma vida incrível depende de sorte ou de pensar positivo. Não sabe como transformar sua vida através da fé ativa. O que vou compartilhar com você hoje não é teoria ou filosofia vazia. São princípios testados e comprovados que, quando aplicados corretamente, podem alterar completamente sua realidade em apenas 24 horas. Você está pronto para descobrir como acessar essa dimensão superior e começar a manifestar a vida extraordinária que sempre soube que merecia? Então, continue aqui comigo, porque sua transformação está prestes a começar. Imagine por um momento que tudo o que você vê ao seu redor, sua casa, seu trabalho, até mesmo seus problemas, são apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito mais vasta. Existe uma dimensão espiritual que transcende o mundo físico, um reino onde a manifestação de nossos sonhos não é apenas possível, mas natural. Falo sobre a quarta dimensão criada por Deus. Essa quarta dimensão não é um conceito abstrato ou místico. É tão real quanto o ar que respiramos, mas requer um tipo diferente de percepção para ser acessada. É como se estivéssemos vivendo em um apartamento térreo, sem saber que existe um andar superior repleto de possibilidades infinitas. A diferença entre quem vive limitado pelo que vê e quem experimenta milagres constantes está justamente na capacidade de acessar essa dimensão superior. A fé ativa funciona como a chave mestra que abre as portas dessa realidade expandida. Não estamos falando daquela fé passiva que apenas espera sentada numa cadeira de balanço, mas de uma fé que se movimenta, que age, que molda circunstâncias. É como um escultor diante de um bloco de mármore. A pedra já contém a obra-prima, mas é preciso ter visão e trabalhar com as ferramentas certas. Quando você desenvolve essa fé operante, começa a perceber que suas palavras carregam uma força criativa extraordinária. Cada declaração feita com convicção é como uma semente lançada no solo fértil dessa dimensão espiritual. A cocriação com o divino não é privilégio de alguns escolhidos, mas direito de todo aquele que aprende a operar nessa frequência superior. A oração persistente e a imaginação espiritual são os meios de transporte para essa quarta dimensão. Pense na oração
não como um pedido desesperado, mas como uma conversa íntima com a fonte de todo o poder criativo. É durante esses momentos de conexão profunda que a realização de nossos sonhos mais audaciosos começa a tomar forma. A imaginação espiritual vai além do simples devaneio. É a capacidade de ver com os olhos da fé aquilo que ainda não se manifestou no plano físico. Quando você combina oração constante com visualização clara, está literalmente programando a lei universal da fé para trabalhar a seu favor. É nesse ponto que as pessoas começam a testemunhar transformações que outros chamam de impossíveis. A maioria das pessoas encara a fé como um sentimento vago ou uma esperança distante, mas isso é como confundir um diamante com um pedaço de vidro. A fé verdadeira é uma substância criativa real, tangível no mundo espiritual, capaz de moldar circunstâncias e alterar resultados. É como se você tivesse nas mãos uma massa de modelar invisível, mas extremamente poderosa, que responde aos seus pensamentos e declarações. Quando alguém compreende que a fé não é abstrata, mas sim uma força concreta que opera segundo leis espirituais precisas, sua vida nunca mais é a mesma. É por isso que algumas pessoas conseguem manifestar milagres, enquanto outras ficam presas em ciclos de frustração. A diferença está em reconhecer a fé como matéria-prima da criação. Essa substância criativa funciona de maneira similar ao DNA em nosso corpo. Ela carrega informações e instruções que determinam como as coisas se desenvolvem. Quando você declara com palavras em voz audível algo com fé genuína, está literalmente injetando código genético espiritual na realidade. A cocriação acontece quando sua fé se alinha com os princípios universais, criando uma sinergia poderosa entre sua vontade e a vontade divina. Pense em grandes realizadores da história. Eles não eram necessariamente mais inteligentes ou talentosos, mas tinham desenvolvido a capacidade de usar a fé como ferramenta de transformação. Cada palavra lançada com convicção carrega o poder da palavra lançada, que é capaz de alterar atmosferas, abrir portas e criar oportunidades onde antes existiam apenas obstáculos. O segredo para ativar essa substância criativa está na compreensão de que palavras criam a realidade de forma literal, não metafórica. Quando você fala "eu sou próspero" com fé verdadeira, não está apenas repetindo uma afirmação positiva, está liberando forças criadoras que começam a organizar circunstâncias para que essa declaração se torne fato. É como plantar uma semente geneticamente modificada que carrega em si toda a informação necessária para produzir o fruto desejado. A fé transforma o impossível em inevitável, mas apenas quando é tratada como o que realmente é, uma substância real com propriedades criadoras específicas. Muitas pessoas oram pedindo, quando deveriam estar declarando e moldando a realidade através dessa força criativa extraordinária. A visualização não é apenas um exercício mental bonito. É uma das ferramentas mais poderosas para materializar seus objetivos no mundo físico. Quando você fecha os olhos e vê com clareza aquilo que deseja manifestar, está criando um molde energético na quarta dimensão espiritual. É como um arquiteto que primeiro desenha a planta da casa antes de construí-la. A visualização é o projeto detalhado que o universo usa para trazer sua realização ao mundo material. Muitas pessoas subestimam esse processo porque não entendem que a imaginação espiritual é o laboratório onde os milagres são concebidos. A diferença entre sonhar acordado e visualizar com propósito está na intensidade da fé que acompanha essas imagens mentais. Durante a oração, quando você combina pedidos específicos com imagens vívidas daquilo que está buscando, algo extraordinário acontece no reino espiritual. É como se você estivesse enviando um blueprint detalhado
para o departamento de manifestações do universo. Visualize-se, por exemplo, recebendo aquela promoção no trabalho. Veja-se assinando o contrato, sentindo a textura do papel, ouvindo os parabéns dos colegas. Quando você adiciona detalhes sensoriais à sua visualização, está ativando a lei universal da fé de forma mais potente. A cocriação funciona melhor quando você fornece especificações claras, assim como um pedido bem detalhado numa loja tem mais chances de ser atendido corretamente do que um vago "quero algo bom". O segredo está em visualizar não como quem está esperando algo acontecer, mas como quem já está vivendo a realidade desejada. É a diferença entre assistir um filme sobre ser rico e se sentir verdadeiramente próspero durante a visualização. Quando você consegue sentir as emoções da conquista antes mesmo dela se materializar, está literalmente puxando essa realidade da dimensão espiritual para a física. Suas palavras criam a realidade, mas suas imagens mentais, carregadas de emoção, aceleram dramaticamente esse processo. É por isso que grandes atletas visualizam suas vitórias antes das competições. E empresários bem-sucedidos sonham acordados com seus negócios florescendo. Eles instintivamente sabem que o poder da palavra lançada, junto com imagens claras, é uma combinação irresistível para a manifestação. Suas palavras não são apenas sons que saem da sua boca. Elas são decretos que modelam sua realidade de forma literal e imediata. Cada frase que você pronuncia carrega uma carga energética capaz de construir ou destruir, de abrir caminhos ou criar barreiras. É como se você fosse um programador e suas palavras fossem linhas de código que instruem o universo sobre como sua vida deve se desenrolar. A confissão positiva não é pensamento positivo superficial. É o reconhecimento de que o poder da palavra lançada é uma das forças mais poderosas disponíveis ao ser humano. Quando você declara "eu sou abençoado" com fé genuína, está literalmente ativando bênçãos em sua vida, porque palavras criam a realidade de maneira muito mais direta do que a maioria imagina. A diferença entre pessoas que vivem manifestando milagres e aquelas presas em ciclos negativos, muitas vezes está no que sai de suas bocas diariamente. Se você passa o dia dizendo "está difícil", "não tenho dinheiro", "nada dá certo", está programando essas experiências para se repetirem indefinidamente. É como plantar sementes de abóbora e depois reclamar porque não nasceram rosas no jardim. A cocriação com o divino exige que você se torne consciente do poder criativo das suas declarações. Comece hoje a substituir frases limitantes por decretos de fé. Ao invés de "não consigo pagar", declare "minha prosperidade está se manifestando". No lugar de "estou doente", afirme "a saúde de Deus flui através de mim". Cada palavra alinhada com a fé é um tijolo na construção do seu futuro ideal. O segredo da confissão positiva eficaz está em declarar não o que você vê, mas o que você crê que Deus vê sobre sua vida. É falar da realização dos seus sonhos como se ela já fosse um fato consumado na dimensão espiritual, aguardando apenas o momento certo para se manifestar fisicamente. Quando você diz "eu sou próspero", mesmo estando enfrentando dificuldades financeiras, não está mentindo. Está profetizando sobre sua própria vida com base na lei universal da fé. É como um fazendeiro que planta milho e, mesmo vendo apenas terra no primeiro dia, já fala sobre a colheita que virá. Suas declarações carregadas de fé são sementes poderosas que, inevitavelmente, produzirão frutos correspondentes quando você mantém a constância e a convicção. Lembre-se, você está sempre confessando algo. A questão é se está construindo ou destruindo seu futuro com as palavras que escolhe. A Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de histórias interessantes.
É um manual de operação para acessar o poder sobrenatural e viver na dimensão dos milagres. Quando você se alimenta regularmente das Escrituras, está literalmente ingerindo substância espiritual que fortalece sua fé e expande sua capacidade de manifestar o impossível. É como um atleta que precisa de uma dieta específica para ter energia suficiente para competir em alto nível. Sua alma precisa da nutrição que só a palavra pode fornecer. Muitas pessoas leem a Bíblia como quem lê jornal, mas deveriam abordá-la como quem estuda um mapa do tesouro que revela segredos de cocriação com Deus. Cada versículo é uma revelação sobre como a lei universal da fé opera, e cada história é um exemplo prático de como o poder da palavra lançada pode alterar circunstâncias impossíveis. Quando você mergulha profundamente nas Escrituras, algo extraordinário acontece em seu interior. Sua mente começa a pensar como Deus pensa e suas palavras passam a carregar o mesmo poder criativo que vemos nas páginas sagradas. É como aprender um novo idioma. No início, você traduz mentalmente, mas depois de imersão suficiente, você começa a sonhar nessa nova linguagem. A imersão bíblica faz você sonhar com possibilidades divinas ao invés de limitações humanas. Dedique pelo menos 30 minutos diários, não apenas lendo, mas meditando em passagens como Marcos 11:24, que revela que devemos crer que já recebemos aquilo que pedimos. Quando essas verdades se tornam parte do seu sistema de crenças, a realização dos seus sonhos deixa de ser questão de se vai acontecer e passa a ser questão de quando vai acontecer. O segredo está em permitir que a palavra transforme não apenas sua mente, mas sua forma de falar e agir. Quando você se alimenta regularmente de versículos sobre prosperidade, saúde e vitória, essas realidades começam a se manifestar naturalmente em sua vida. É como uma esponja que absorve água. Você absorve a natureza divina através das Escrituras e depois a expressa através das suas declarações de fé. Comece memorizando versículos poderosos, como Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, e os declare em voz alta diariamente. Essa prática transforma sua boca em uma ferramenta de criação divina, onde cada palavra falada carrega o mesmo poder que criou o universo. Lembre-se, palavras criam a realidade, mas palavras baseadas na palavra de Deus criam realidades sobrenaturais que desafiam toda lógica humana. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia abstrata. Ele é seu guia pessoal, seu GPS espiritual, para navegar na quarta dimensão, onde os milagres acontecem naturalmente. Muitas pessoas tentam acessar o poder sobrenatural usando apenas força de vontade ou técnicas mentais. Mas isso é como tentar dirigir um carro sofisticado sem conhecer todos os recursos disponíveis. O Espírito Santo é quem conhece todos os atalhos, todas as possibilidades e todas as estratégias divinas para transformar sua vida. Quando você desenvolve um relacionamento íntimo com Ele, através de oração constante e sensibilidade à sua voz, descobre que a manifestação deixa de ser um esforço e se torna um fluxo natural. É como ter um mentor que já conquistou tudo o que você sonha e está disposto a te ensinar os segredos passo a passo. A cocriação com o divino atinge seu nível mais poderoso quando você aprende a se mover em sintonia com o Espírito Santo, que vive dentro de você. Ele é quem revela o timing perfeito para suas declarações de fé, quem inspira as palavras certas para cada situação e quem guia sua imaginação durante os momentos de visualização. É como dançar com um parceiro experiente. Quando você deixa ele liderar, os movimentos fluem com uma graça sobrenatural. Comece cada dia pedindo para ele te guiar e aprenda a pausar antes de tomar decisões importantes para ouvir a orientação dele.
Quando você fala sob a inspiração do Espírito Santo, suas palavras carregam um poder criativo extraordinário, porque não são apenas suas ideias sendo expressas, mas a sabedoria divina sendo declarada através de você. O relacionamento com o Espírito Santo transforma sua oração de monólogo em diálogo, onde você não apenas fala, mas também escuta e recebe direcionamento específico. Ele é quem te ensina como aplicar a lei universal da fé de forma personalizada para sua situação única. É como ter acesso ao manual de instruções personalizado da sua vida, escrito pelo próprio Criador. Desenvolva o hábito de fazer perguntas específicas a Ele como devo orar sobre esta situação? Que palavras devo declarar? Qual é o próximo passo para minha realização? Quando você confia na sua orientação e age de acordo com suas instruções, experimenta uma sincronia divina onde portas se abrem, pessoas certas aparecem no momento certo e oportunidades surgem como se o universo conspirasse a seu favor. Lembre-se, o poder da palavra lançada se multiplica exponencialmente quando é o Espírito Santo quem inspira essas palavras, porque elas carregam a autoridade do próprio céu. A oração eficaz não é um pedido desesperado lançado ao vento, mas uma conversa estratégica com o Criador do universo, onde você apresenta solicitações específicas com a confiança de quem conhece seus direitos espirituais. Muitas pessoas oram de forma vaga. Deus me abençoe. E depois se perguntam por que não veem resultados concretos. É como ir a um restaurante e dizer apenas, me traga comida, ao invés de fazer um pedido específico. A oração poderosa é detalhada, direcionada e carregada de fé ativa. Quando você ora, Pai, eu preciso de $5.000 até o final desta semana para quitar essa dívida e restaurar minha paz financeira, está ativando a lei universal da fé de forma precisa. O universo responde melhor a instruções claras do que a generalidades, porque a manifestação funciona como um sistema de GPS espiritual que precisa de coordenadas exatas para chegar ao destino desejado. A oração específica demonstra que você não está apenas esperando que algo bom aconteça, mas que tem uma visão clara do que precisa ser transformado em sua vida. É como a diferença entre um arquiteto que apresenta plantas detalhadas e alguém que simplesmente diz, quero uma casa bonita. Quando você ora com especificidade, está praticando cocriação consciente com o divino, onde cada palavra lançada é uma instrução precisa sobre como você quer que sua realidade seja moldada. Por exemplo, ao invés de orar que meu casamento melhore, seja específico. Pai, restaura a comunicação entre mim e meu cônjuge. Traz de volta o romance e a cumplicidade que tínhamos e que nosso lar seja um lugar de paz e alegria. Essa oração carrega poder porque desenha exatamente o quadro que você quer ver pintado em sua vida. Quando Jesus curava as pessoas, ele não simplesmente as tocava, mas perguntava exatamente o que elas queriam e elas diziam exatamente o que necessitavam. Seja específico em seus pedidos para Deus. O segredo da oração eficaz está em combinar especificidade com gratidão antecipada, orando como se você já tivesse recebido o que está pedindo. É orar do futuro para o presente, declarando a realização como um fato consumado na dimensão espiritual. Quando você termina sua oração dizendo, obrigado porque isso já está feito, está demonstrando que suas palavras criam a realidade e que você confia completamente no poder da palavra lançada. Estabeleça horários específicos para a oração, talvez 6 da manhã e 10 da noite, e crie uma lista de alvos de oração específicos, revisando-a regularmente para acompanhar como Deus está respondendo. Lembre-se,
A oração não é sobre convencer Deus a fazer algo, mas sobre alinhar sua fé com a vontade dele e liberar o poder criativo que já está disponível para transformar sua vida de forma sobrenatural. A combinação de visualização clara com declaração verbal é como misturar dois ingredientes químicos que separados são bons, mas juntos criam uma reação explosiva na dimensão espiritual. Quando você vê com os olhos da fé e depois declara com a boca o que está vendo, está usando as duas ferramentas mais poderosas de manifestação que existem. É como um diretor de cinema que primeiro imagina cada cena do filme e depois grita ação para que tudo se materialize. Suas metas espirituais não são apenas sonhos bonitos. São projetos divinos, aguardando para serem ativados através da cocriação consciente entre sua fé e o poder de Deus. Quando você visualiza aquela cura, aquela prosperidade, aquele relacionamento restaurado, e depois verbaliza essas visões como decretos de fé, está literalmente programando a lei universal da fé para trabalhar em seu favor. O processo começa com você fechando os olhos e vendo em detalhes cinematográficos sua meta já realizada. Se sua meta é ter um negócio próspero, visualize-se assinando contratos, vendo o movimento de clientes, sentindo a satisfação do sucesso. Depois, abra os olhos e declare em voz alta: meu negócio está prosperando, clientes fiéis estão chegando e a abundância flui através da minha empresa. Não fale como quem está pedindo, mas como quem está relatando um fato. É a diferença entre um repórter que noticia algo que já aconteceu e alguém que especula sobre o que pode acontecer. Quando suas palavras criam a realidade através de declarações de fé, você está operando no mesmo nível criativo que Deus usou para formar o universo. Que mesmo vendo escuridão, ele visualizou e depois disse: haja luz, e a luz se fez. A verbalização das suas metas espirituais deve ser feita diariamente, preferencialmente em voz alta, porque há poder especial na palavra falada. É como se sua voz fosse um pincel e suas palavras fossem a tinta que pinta o quadro da sua realidade futura. Crie o hábito de dedicar 10 minutos toda manhã para visualizar suas metas e depois declará-las como se já fossem realidade presente. Por exemplo, eu sou saudável, meu corpo está curado e funcionando perfeitamente. Meu casamento é abençoado, há amor e harmonia em meu lar. Minha vida financeira é próspera e abundante. Cada declaração deve ser acompanhada da emoção correspondente. Sinta a gratidão, a alegria, a paz que você teria se aquilo já fosse realidade. Lembre-se, o poder da palavra lançada se multiplica quando é acompanhado de imagens mentais vívidas e emoções genuínas, criando uma tríade poderosa que acelera dramaticamente a manifestação dos seus milagres. Agora você tem em suas mãos o conhecimento que separa aqueles que vivem na limitação daqueles que experimentam milagres diariamente. Mas conhecimento sem ação é como ter um carro potente parado na garagem. Não te leva a lugar nenhum. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo como sempre viveu, ou vai ter a coragem de aplicar esses princípios e ver sua vida se transformar de forma sobrenatural? Você vai continuar sendo espectador da sua própria vida ou vai assumir o papel de co-criador da sua realidade? Pense comigo, quantas vezes você já disse: um dia minha vida vai mudar, e esse dia nunca chegou? Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não merecia ou que não era capaz? E se eu te dissesse que você está a apenas uma decisão de distância de alterar completamente o rumo da sua história? A lei universal da fé não faz distinção entre pessoas. Ela funciona para qualquer um que a ative com convicção. O poder da palavra lançada está disponível na sua boca agora mesmo. A quarta dimensão espiritual está esperando que você dê o primeiro passo de fé.
Mas deixe-me fazer uma pergunta direta. Você realmente quer mudar de vida ou apenas gosta da ideia de mudança? Porque transformação real exige que você saia da zona de conforto e comece a operar em uma nova frequência. Suas palavras criam a realidade. Então, que realidade você está criando com o que sai da sua boca todos os dias? Que futuro você está visualizando durante seus momentos de oração? A manifestação dos seus sonhos está esperando apenas que você pare de fazer discursos sobre mudança e comece a declarar com fé inabalável aquilo que você quer ver acontecer. O momento é agora, não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado. Comece hoje a aplicar cada princípio que aprendeu aqui. Transforme sua boca em uma ferramenta de criação divina. Ative a realização dos seus sonhos através da fé que move montanhas. E, por favor, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Quando você faz isso, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ser impactadas por esse conteúdo dos céus. Você estará ajudando a levar essa mensagem ainda mais longe. E como declaração de fé, escreva aqui abaixo: eu recebo o novo de Deus em menos de 24 horas. Há muito mais revelações poderosas chegando que vão te ajudar a viver na dimensão dos milagres. Sua vida extraordinária está esperando para começar a vivê-la hoje mesmo.